Bom, então a Maiara até agora não entrou. Vamos esperar que ela chegue aí, mas enquanto isso nós vamos começar aqui, então, a partir de hoje e nos nossos próximos encontros, os 5 próximos encontros, nós ficamos aqui então de estudar, conhecer algumas experiências históricas do relacionamento de empresas multi ou transnacionais em países terceiros, principalmente em países do hemisfério sul, e evidentemente que esses relacionamentos que nós vamos aqui procurar conhecer, eles focam momentos em que ou situações em que os interesses dessas companhias e os interesses dos países hospedeiros desses investimentos de multinacionais não coincidiam necessariamente e, portanto, os autores aí que nós vamos utilizar para essas reflexões, eles vão narrar para a gente, mais ou menos, por que os interesses não coincidiam e como é exatamente que os conflitos de interesses entre as corporações e os países hospedeiros de seus investimentos, como é que esses problemas eles eram solucionados, né? Então, nós vamos começar hoje aqui conversando, tentando conhecer um pouquinho mais a experiência da Companhia das Índias Orientais, né, britânica, lá na Índia, né, na Ásia, durante os séculos 17 e 18, principalmente, né? Então, vou passar a palavra aí para o Rafael e para a Júlia. Vocês podem dar o encaminhamento que vocês acharem melhor, ok? Então, vamos lá, Ok, boa sorte. obrigado. Obrigado, prof. Eu acho relevante falar também primeiro sobre como que o autor do texto ele se posiciona em frente às empresas no começo do texto, porque ele fala que, primeiramente, ele pretende narrar a história sem nenhum tipo de julgamento moral e ética do que as empresas fizeram naquela época, e sim só fazer traçar um paralelo do que pode ser feito de alguma semelhança com as empresas daquela época com as empresas mais modernas, né? Que ele fez exemplos, também trouxe exemplos do McDonald's lá na Índia. E ah, daquela época ele começa a traçar os pontos de o que pode ter levado o desentendimento da Companhia das Índias Orientais com as autoridades locais. Que basicamente ele citou, eu acho que pelo que me lembro, dois pilares que trouxe esse desentendimento, que foi a queda do Império Mogol e a falta de noção dos presidentes da companhia que estavam lá em Londres, né? Que estava meio que fora de controle da filial. Sobre essa. Ah, Pode falar, Rafa. não, pode falar. Que eu ia falar sobre como ele compara com as multinacionais modernas, né? Eu achei interessante justamente que ele coloca dois pontos que diferenciam as duas, a companhia na época e as multinacionais hoje em dia, que é justamente essa questão de falta de controle que a matriz tinha sobre o que acontecia na Índia, porque levava muito tempo para as informações chegarem. Às vezes, quando uma carta de Londres chegava na Índia, já tinha acontecido várias coisas que eles não tinham a capacidade de prever. E também o fato de que a companhia começa a usar muito mais exércitos, coisa que hoje em dia as multinacionais não necessariamente conseguem fazer. Exatamente. E também porque a matriz da Companhia das Índias Orientais naquela época ela estava muito focada também em manter os privilégios dentro com a coroa britânica, né? Sim. Que além de eles não terem esse problema de falta de controle e de comunicação com a filial lá na Índia, eles meio que estavam mais preocupados em preservar o monopólio deles dentro do país, pagando a coroa e mantendo esse privilégio do que realmente se importando com os problemas lá na Índia.
porque estava tendo muita corrupção e tal lá na companhia. Um outro ponto que eu achei interessante também é o fato realmente da visão bem eurocentrista e bem racista que permeava todo o trabalho da companhia, né? O autor, ele descreve um pedaço do texto que a visão predominante dentro da companhia era que os nativos dos lugares, não só na Índia como no resto da Ásia, eram selvagens completamente, sem cultura, sem nada, e que o objetivo era levar a civilização e conhecimento para eles. Uma passagem que eu achei bem tendenciosa, assim. Sim, acho que naquela época eu vi no texto que tinha duas correntes principais que falavam sobre pessoas não ocidentais, que era a corrente do Hobbes, que era o selvagem ruim, e o do Rousseau, que era o bom selvagem. Só que é claro que o do Hobbes ele era mais predominante pela parte dos ocidentais. E que, como a Júlia falou mesmo, que era essa tendência de querer levar civilização para eles, entre muitas aspas. E muitos britânicos eram bem ignorantes, assim, das questões éticas que eles estavam infringindo mesmo. Para eles não importava muito, porque eles se achavam muito superiores. Então, se essas pessoas não eram realmente seres humanos, não havia com que se importar. Exatamente. O que a gente pode mais falar sobre esse texto? Eu acho que a parte sobre os dois estágios do envolvimento político da companhia. É verdade. O primeiro estágio, ele vai desde 1600 até mais ou menos a metade do século XVIII, em que acontecia um envolvimento mais inconsciente, entre aspas, da companhia. Não era algo bem mandado pela matriz em Londres, mas era algo que acabava acontecendo pela realidade dos servidores da companhia lá na Índia. Já a segunda fase acontece a partir de 1750, desculpa, e até o final da existência da companhia, com um envolvimento mais consciente, que vai se tornando cada vez mais forte dentro da Índia, até o ponto em que realmente a companhia se torna praticamente um governo local. Até ter a total rebelião contra a companhia, acho que em 1857, eu acho. 56 ou 57, mais ou menos. Agora me fugiu a data da... Que, querendo ou não, essas empresas multinacionais, elas acabam tendo uma influência política, mesmo que num nível mais local. E isso estava causando um certo atrito entre as autoridades locais e a companhia. Tanto que o autor ele cita, acho que duas personalidades, que agora eu não vou lembrar o nome, uma parte da companhia e uma outra que era Nawab local, que era tipo um governante do Império Mogol. Ele cita o Siraj e o Robert Clive. Isso. O Siraj de Ur-Daula, acredito que seja assim que pronuncia. Ele era o Nawab, que era tipo um governador local na região da Bengala, e o Robert Clive era o servidor da companhia na região, né? Ele trabalhava Isso. Na filial em Calcutá, que era a capital de Bengala. E aí acabou que essas duas personalidades acabaram entrando em conflito por causa desses interesses da companhia e das autoridades locais. E o Siraj ele acabou sendo derrotado e o Nawab foi substituído pelo Jafar, que depois também foi substituído por um outro, acho que era Cassim. E essa substituição contínua, inclusive o Jafar ele foi apoiado pela companhia e a remoção dele também foi apoiada pela companhia, mostrava que a companhia estava tendo cada vez mais facilidade em substituir quem enfrentava eles. Exato, estava tendo uma influência política muito mais abrangente do que no começo. E isso só vai aumentando as tensões com o tempo. Então a gente poderia dizer que todo tipo de intervenção da companhia desde o começo
ela sempre foi violenta, tanto é que conforme as tensões iam se acirrando, eles mandavam mais e mais soldados ou agentes de força para os lugares, ao longo, acho que de algumas décadas, né, tentando mudar e enforçar padrões de costume, padrões de ensino, a língua deles também, para as populações locais. Olha, eu acho que sim. Tem uma passagem do texto também que o autor cita uma das falas de um dos integrantes da companhia, se eu não me engano, que era agora, peraí, fugiu aqui, vou ter que procurar, mas era... Eles estavam querendo dominar o subcontinente indiano para eles não serem dominados, então era meio que atacante de ser atacado. Eles estavam a companhia tinha medo de que se eles não impusessem o método deles, a autoridade local do Nawab ia consumir a companhia. Pelo menos foi o que eu digo assim, os esforços nunca foram de integração, mas sempre de dominação e controle. Não existiu nenhum tipo de aproximação ou localização cultural dos funcionamentos da companhia, entendeu? Ela sempre foi disruptiva. Isso, nesse sentido. Pelo que eu entendi, foi sim, assim, em menor escala, o texto fala que alguns integrantes da companhia, assim, alguns funcionários, eles se simpatizavam com a população local, aprendiam a língua, casava com a população local, mas isso eu acho que em casos mais isolados, numa visão mais macro, a companhia e as autoridades locais meio que sempre estavam nesse atrito e nessa atmosfera meio tensa, assim. Porque qualquer pequena ameaça significava perda de lucro, então era muito mais fácil simplesmente destruir a ameaça antes que ela crescesse mais. Essa violência também acho que vem do volume, né? Porque eu acho que não importa o quanto de força que você colocar, dentro da Índia não tem como você necessariamente controlar ela como um todo, né? Que eu acho que é uma... Acho que é da onde que parte também essa questão dessa força e dessa regulação, acho que é um pouco disso também. É verdade. O que mais que a gente pode apontar? Deixa eu então fazer aqui alguns comentários em relação a isso, tudo que vocês já falaram aqui um bocado de questões, já colocaram aqui uma série de elementos importantes. Em primeiro lugar, assim, eu quero mostrar para vocês aqui um outro livro, que é um livro recente. O título é esse, ó, A Corporação que Mudou o Mundo, né? E aqui embaixo, eu acho que está difícil de ler, mas essa corporação que o livro trata é exatamente a Companhia das Índias Orientais, sobre o qual nós estamos trabalhando hoje. Por que eu estou mostrando isso, né? Porque aqui nesse texto, o autor, esse subtítulo que tem aqui embaixo, eu não sei se está dando para ler direito, né? Aqui está escrito o seguinte, ó: Como a Companhia das Índias Orientais moldou a multinacional moderna. É o subtítulo. Esse livro, ele é de um pesquisador britânico chamado Nick Robbins, e ele foi escrito originalmente em 2006, né? Portanto, início do século XXI, já. Aqui no Brasil, a tradução dele, né, foi feita em 2012, tá? E por que eu estou mencionando isso? Porque, evidentemente, esta aqui não é uma corporação do tipo, uma transnacional, uma multinacional, do tipo que nós encontramos hoje.
né, por uma série de questões, inclusive que o autor aí vai, algumas delas o autor vai mencionar. Mas já era, por exemplo, uma sociedade acionária, né? Essas corporações de comércio que surgem nessa época são as primeiras sociedades acionárias que surgem no capitalismo. Elas vão desaparecer. Mas elas tiveram uma importância a ponto de estar sendo estudada, ainda ser estudada, ser objeto de pesquisa na Inglaterra, no país onde elas nasceram e se desenvolveram. Há uma passagem aqui nesse livro onde o autor escreve o seguinte: este livro é uma tentativa de responder a essa pergunta e, ainda mais importante, de reavaliar o significado da herança da companhia para a economia global do século XXI. À medida que eu, partindo do iluminismo, me aprofundava na história da companhia, ficava claro que ela não era apenas uma coisa do passado, mas uma instituição marcada por políticas incrivelmente familiares, evidentemente nos dias de hoje. Pioneira do processo corporativo de sociedade por ações, lançara as bases da moderna administração de negócios. Em sua busca obstinada por lucro pessoal e corporativo, a companhia e seus executivos lograram o domínio do mercado asiático e o controle direto de vastos territórios na Índia. A instituição espantou sua época com a escala dos abusos de seus executivos, de seus excessos nos mercados de ações e de sua opressão. Não posso evitar compará-la com os leviatãs corporativos de hoje, tais como o Walmart. Ela superou o Walmart em poder de mercado, a Enron em corrupção e a Union Carbide em devastação humana. Então, eu digo isso apenas porque pode acontecer, de passar pela imaginação de vocês a seguinte pergunta, mas por que nós estamos aqui estudando uma empresa que operou em escala internacional lá nos séculos 17 e 18, Então, primeiro é porque ela está aí, digamos, ela serve de experiência para o que vai acontecer posteriormente. E segundo, porque um dos nossos propósitos aqui com esses estudos é exatamente observar ao longo da história, em diferentes épocas, em diferentes regiões do mundo, em diferentes setores da atividade econômica, se existe padrão de comportamento nas relações das transnacionais com os países onde elas operam. Então, eu estou dizendo isso só para justificar um pouco aí a razão da gente estar usando essa empresa como base aí, ou como uma das nossas fontes de observação. O segundo elemento assim, que eu queria mencionar e é importante porque quando o Rafael comentou logo a respeito da introdução aí, que foi o primeiro texto, o primeiro arquivo que eu mandei, na verdade, é a introdução desse texto, e o Rafael comentou que algumas das fontes de problemas que surgiram entre a companhia e a Índia, seriam a queda do Império Mogul e a falta de noção e controle dos dirigentes locais. Eu, inclusive, anotei aqui a própria expressão que o Rafael utilizou, mas eu quero que a gente agora tente se remeter um pouquinho ao contexto histórico dessa época, porque é muito importante. O texto fala disso de uma maneira assim, não muito direta e tudo mais, mas o texto fala sobre isso, e eu considero que é importante porque a gente pode validar ou não esses argumentos aí, inclusive são argumentos que o próprio autor do texto vai tentar trazer também ao longo do texto, Mas veja, em primeiro lugar, séculos 17 e século 18 são dois séculos, em primeiro lugar, um período longo. Segundo, é um período onde
a característica principal do sistema econômico europeu é o que nós identificamos com o nome de capitalismo mercantil, comercial, né? E que a gente vai ver também na literatura com o nome de mercantilismo, né? E, como nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso num passado recente, mercantilismo é capitalismo, mas é um capitalismo que depende muito da atividade mercantil, ou seja, o comércio era o principal motor da expansão econômica e também da produção na Europa, né? E esse período mercantilista, o autor vai dizer aí no texto dele, lá nessa introdução, que Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, todos eles se engajaram em processo de expansão territorial, na busca, né, de conquistas territoriais e de alargamento, né, da riqueza da nação e também das pessoas, né? Inclusive, essa companhia, vocês devem ter visto aí no texto, ela era uma companhia privada, né? Era uma companhia acionária e não sei se ficou muito explícito isso no texto, mas não era incomum de que o próprio rei fosse detentor de ações dessa companhia, né? Então, tinha uma ligação direta entre os propósitos do Estado nacional, naquela época, no caso da Inglaterra especificamente, monárquico, né? E a empresa. A empresa era, ao mesmo tempo, uma instituição de interesse privado, mas, ao mesmo tempo, era instrumento, né, de expansão do poder do Estado-nação, né, naquela época. Professor, Oi. Com o aumento da urbanização nessa época também, eu não sei se eu estou correta aqui, mas também não foi nessa época que teve, por causa de mudanças climáticas e tal, muita questão com recursos, porque teve falta de alimentos, insumos e não sei se doenças também, por isso que eles tiveram que eles estavam com o mercado se expandindo, eles precisavam de mais insumos e precisavam de novos mercados. Isso também impulsionou bastante essa corrida para a Ásia. Digamos que vários países fizeram essa colonização também. Olha, esse período aí é um período em que as atividades mercantis, mesmo no interior da Europa, né, elas vinham se expandindo em ritmo muito acelerado, desde os últimos 2 séculos, digamos, da chamada Baixa Idade Média. O comércio vinha ganhando uma importância muito grande, e graças ao comércio, os reflexos, né, dessa expansão comercial se fazia sentir também na atividade produtiva, né? À medida que os fabricantes, né, os produtores, fabricantes não, porque naquela época, vão utilizar o termo melhor aqui, que é produtores. Naquela época não tínhamos fábricas ali ainda. Mas os produtores naquela época, na medida em que eles tinham facilidade em vender o que produziam, era do interesse deles aumentar a produção, já que eles ganhavam com isso, né? Então, a busca de mercados tinha a ver exatamente com isso, né? Porque os mercados, as vendas, eram os meios de se obter, era um meio importante de obtenção de riqueza. E isso tudo foi extremamente impulsionado, digamos, estimulado, quando no início do século XVI, né, Portugal e Espanha, especialmente a Espanha, mais a Espanha do que Portugal, se depara, né, com a América, e na América com povos extremamente ricos em riquezas minerais, dentre as quais o ouro, que começa então a fluir para o continente europeu e vai ter importância muito grande depois no desenvolvimento econômico europeu daí para frente, né? Então, essa ambição
né, de obter metal precioso. Naquela época, o ouro ainda circulava, né? O dinheiro ainda se manifestava ou circulava na forma de metal precioso, né, in natura, né? Então, obter isso aí era praticamente um instrumento de poder, né? Então, com ouro, não só se comprava ou se permitia todos os privilégios daquela época em termos de consumo, mas o ouro era determinante, por exemplo, na formação de um exército poderoso, né? Na mobilização de forças armadas naquela época, né? Que é um período em que o Estado Nacional tem uma importância muito grande em desempenhar um papel aí de liderança na expansão da economia nacional, né? Então, na verdade, o que está por trás disso aqui é muito mais o comércio do que eventuais necessidades de abastecimento em recursos, outras coisas mais. Nesse período aqui, ainda não. Nós estamos no período pré-revolução industrial, pré-capitalismo industrial, né? E o autor do texto menciona categoricamente aí que esse período foi marcado pela busca de lucro e de poder e riqueza, né? Ou seja, poder e riqueza, né? Ou seja, poder significa controle político, e a riqueza vem exatamente dos privilégios que o controle político dava, né? Por que eu estou falando isso e remetendo-nos ao espírito dessa época, né? Porque, juntando a isso que a gente mencionou, a especificidade da empresa, dessa companhia naquela época, dessas corporações naquela época, vocês vão ver aí que naquela época era comum a empresa dispor de forças armadas próprias, né? Ou seja, o empreendimento era um empreendimento caro. Não apenas a viagem, não apenas o sustento das pessoas da Europa até a Índia. A viagem provavelmente era uma viagem complicada, não era simples. Os gastos com embarcações. Além disso, era necessário um verdadeiro exército para amparar a empresa no outro país. Armas que eram a base do poder desse exército. Veja, era um empreendimento muito caro. E certamente os donos desses empreendimentos, os acionistas, eles queriam que o empreendimento desse certo. Queriam tanto que eles iam armados para o lugar. Em outras palavras, eles iam mais ou menos dizendo, ou vai dar certo, ou vai dar certo. Se não der por bem, vai por mal, né? Vai pela força, né? E eles foram com esse propósito. A prova que eles foram com esse propósito é o armamento da empresa, é o poder bélico da empresa, né? Ninguém vai para a casa de uma outra pessoa armada se tiver fins pacíficos. Se não quiser ir, não vá para a casa da pessoa. Mas se for armado, é porque já vai com intenções, intenções aí, por trás dessa ação, né? Significa dizer que a queda do Império Mogul, que gerou, evidentemente, uma série de instabilidades, um caos político, etc., pode ter criado possibilidades mais vantajosas para o emprego da força, né? Mas a força foi com eles para ser empregada, né? E uma outra questão é o seguinte, sobre esse negócio da falta de controle dos donos da companhia, né, dos acionistas lá de Londres, que o autor menciona aí. Veja, evidentemente que naquela época nós não estávamos no mundo que nós nos encontramos hoje. Consequentemente, as comunicações, né, os meios de comunicação, eles eram muito piores, precários, né? Também é evidente que a distância era muito grande. Tudo bem, existia dificuldade de exercer um controle
mais direto sobre os funcionários da companhia lá na Índia. Eu admito, eu acho que é correto isso aí. Bom, porém, o espírito da época dizia que o propósito do empreendimento estava meio claro. Inclusive, né, como eu comentei, os caras foram armados para fazer esse propósito dar certo. Ao longo do texto, a gente vai perceber vários conflitos que vão se estabelecer lá na Índia. E o texto vai mostrar também claramente que existe ali uma influência da personalidade de Robert Clive dentro do processo, o líder da companhia. Num determinado momento, aí do texto, o autor narra que o Clive foi chamado a Londres e foi substituído no controle dessa companhia, lá na Índia. Significa que, mesmo com dificuldade de controlar a empresa, havia meios dos donos da companhia em Londres exercer um controle, ainda que com certa dificuldade. Eles exerceram nesse caso, na hora que eles tiraram o Clive e substituíram-no por um outro líder lá na companhia. Mas o autor também vai narrar para a gente que um pouco posteriormente a esse episódio, a companhia começou a enfrentar muitas dificuldades na Índia, porque o novo diretor que para lá foi, ele não tinha a capacidade ou a violência necessária para agir como Robert Clive. O que faz a companhia? Manda Clive de novo para a Índia. Isso tem algum significado, né? Isso tem algum significado. E veja, 2 séculos de presença dessa companhia lá, né, que vai terminar, inclusive, pela colonização da Índia, seria suficiente o tempo para que a punição de funcionários da empresa pudesse criar uma espécie de cultura dentro da própria empresa de que como as coisas não deviam ser feitas, pelo menos. Mas não só a impunidade, como você, inclusive, na hora que sente que é necessário a presença de um carniceiro lá, você manda ele de volta. E me parece que isso aqui tem um significado dentro da própria da consciência que ronda essa empresa nas suas ações da Índia, né? Então, eu não sei. Claro, o autor aí, ele é um inglês, né? Eu, inclusive, não fiz isso, eu gosto muito de fazer, mas esse camarada aí é um inglês, esse autor, ele foi, aqui diz o seguinte sobre ele: ele trabalhou como conselheiro em assuntos políticos para a empresa Rio Tinto. A Rio Tinto é uma multinacional também do setor mineiro, né? Que operava em várias regiões do mundo, uma das maiores multinacionais do mundo de mineração. Ele foi correspondente da área de meio ambiente e recursos para o The Economist. Em 98, ele ganhou o prêmio de jornalista financeiro revelação da Wincott Foundation. Seu trabalho também foi selecionado para o prêmio da Fundação Greenpeace por melhor cobertura da área de negócios e prêmio do Banco Mundial por ética em negócios internacionais. Formou-se com honras em antropologia e desenvolvimento pela London School of Economics e em filosofia política e economia pela Universidade de Oxford. Né? Então, veja, eu gosto de falar dos autores para que a gente fique tranquilo com relação à fonte de onde nós estamos tirando essa consulta. E esse outro autor aqui também é um inglês, também, esse outro livro que eu mostrei, né? E trabalha em Londres na execução de fundos socialmente responsáveis, não sei o quê, historiador,
20 anos de experiência em questões de responsabilidade corporativa, não sei o que mais. Bom, então são autores insuspeitos aí, nós não estamos lidando com gente que estaria desejosa aí de criminalizar o papel das multinacionais. Júlia, você quer comentar alguma coisa? Por favor. Quando eu falei sobre o menor controle, eu não quis necessariamente dizer que a companhia tinha sido deixada ao Deus dará na Índia, né? Ainda existia, claro, a seguir as diretrizes, né, básicas da companhia, e, claro, a companhia tinha controle sobre quem ia, quem voltava, esse tipo de coisa. O que eu falo mais é sobre como os funcionários começaram a ter coisas mais privadas na Índia, sabe? Contas pessoais com os indianos, os casamentos com a comunidade indiana mesmo, esse tipo de coisa, sabe? Não necessariamente que a companhia não mandava em mais nada. Não, tá certo, mas eu não. Tá. Não, mas o meu comentário foi até mais por conta da insistência, né, que o autor do texto faz nessa questão da dificuldade de controle que a companhia tinha sobre o que acontecia na Ásia. E o que eu estou tentando aqui, na verdade, argumentar, inclusive observando várias passagens do texto dele, porque a gente precisa ler essas coisas às vezes com atenção, porque às vezes a gente consegue perceber ali que os argumentos não são assim que o autor utiliza, podem estar comprometidos pelos próprios elementos que ele traz no texto, né? E eu não sei, penso que uma empresa que sai com um propósito, sai armada, né, com um propósito de se apropriar de riquezas alheias, né? Eu acho que os funcionários, eles mesmos já estão meio que envolvidos nesse propósito, né? E depois, Júlia, você também comentou uma coisa que é importante, você falou sobre o pensamento da época e tal, a ideologia que permeava todo esse processo. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Porque vocês falaram aí daquelas duas questões, se eles são, o autor vai dizer que prevalecia a visão de que eles eram selvagens que precisavam de ser civilizados, né? Prevalecia essa visão. Não só civilizados, mas também de serem apresentados ao Evangelho, né? Nós sabemos perfeitamente bem que já no iniciozinho do século XVI, portugueses e espanhóis, um dos motivos, né, de legitimar a entrada deles na América e todo o holocausto que eles produziram foi exatamente levar o nome de Jesus Cristo, né, aos índios, né? E lá, principalmente, a questão da civilização. Ou seja, se eles são bárbaros, nós precisamos, né, levar a civilização. E a civilização veio, portanto, através exatamente da força, porque eles foram levar a civilização com um canhão debaixo do braço, né? Que é a civilização que a Europa espalhou pelo mundo, né? E essas empresas fizeram parte disso, né? Agora, veja bem. Oi, pode falar. A partir de qual momento que essa dominação, porque óbvio que dentro da Índia ela sempre houve esses desafios e conflitos, mas de uma forma ou outra a dominação exercida ela fruiu resultados para a companhia e para o Reino Unido, tanto é que acho que não faz nem 40, 50 anos a Rainha Elizabeth estava fazendo tour pela Índia andando em cima de elefante. Como grande dona do maior império que existia no mundo. E eu queria saber mais ou menos se foi a partir dessa questão das empresas que essa dominação começou a funcionar de verdade, ou com aquele enforçamento da violência militar realmente, assim, das pessoas que você falou que nem falou, iam com armas e ficaram e forçaram a barra até o fim do domínio. Uhum. Foi as duas coisas. Porque as duas coisas caminham juntas, né? Tem a impressão que as duas coisas elas são absolutamente convergentes. Mas, assim, na minha percepção, a comunidade indiana no geral, eles tiveram muito mais dificuldade de
lidar com a questão das empresas do que experiências de internacionalização em outros países. Por exemplo, eles tiveram muito mais resistência, no caso. Porque, tipo, óbvio que a pressão militar, ela é complicada, e você luta contra isso. Mas eu digo assim, as empresas, no geral, elas enfrentaram muita resistência também de eles conseguirem esse mercado novo, né? Nesse sentido, eu digo. Sim. Mas que eu entendo você falar que elas caminharam juntas e que em algum ponto que faz parte da história do local, alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. Quando você fala que resistiram mais, você fala que na Índia se resistiu mais do que em outros lugares? É isso que você disse? Isso, a questão de ocidentalização, vamos dizer. A Índia foi o lugar onde esse passo foi mais difícil do que em outros lugares do mundo. Eu acho que assim, uma das razões, talvez, para isso é o próprio desenvolvimento que existia, por exemplo, na Ásia, né? Eram sociedades muito mais estruturadas e desenvolvidas do que em outras regiões do mundo, né? Isso a maior estruturação talvez permita maior identidade local, consequentemente, maior reação também contra a penetração dessas corporações, né? E exatamente um pouco sobre isso, eu queria dizer aqui o seguinte: fala-se aí da civilização de povos bárbaros, né? Mas como nós estamos falando da Índia, vamos nos concentrar no caso da Índia agora, para dizer o seguinte: no próprio texto aqui, ó, na página 26, o autor escreve o seguinte: no primeiro contato que os mercadores ingleses, no primeiro contato com os mercadores ingleses, os moguls tinham mais razão para ter pena deles do que temê-los, pois o Império Mogul era mais poderoso, mais sofisticado e, de alguma maneira, mais avançado do ponto de vista artístico do que o Estado inglês do começo do século XVII. Veja que nós não estamos falando de um povo incivilizado ou bárbaro. Na sequência, o autor escreve: na verdade, os mercadores europeus, holandeses e ingleses, no início não conseguiram atrair o interesse dos moguls para nada, exceto barras de ouro, pois as mercadorias indianas eram superiores a qualquer coisa que os estrangeiros tinham a oferecer. Um recurso que os moguls não possuíam e que os ingleses tinham era uma marinha poderosa, e isso posteriormente provou ser decisivo na expansão da multinacional inglesa, né? Então, veja, nós não estamos falando aqui de bárbaros, que precisam ser civilizados, né? E só mais um trechinho, me permita aqui, ainda na página 27, onde o autor escreve: a sociedade do sul da Ásia, sob o reinado dos moguls, era também avançada do ponto de vista econômico. Uma outra razão porque a conquista dos ingleses poderia ter parecido improvável na época. Embora a economia da região fosse predominantemente agrícola, como continua a ser, formava um centro para várias redes de comércio e pode ter congregado 1/4 da capacidade produtiva do mundo. 1/4 da capacidade produtiva do mundo. Vocês não tiveram acesso ao outro livro, né? Porque ia ficar muita coisa para leitura e tal, mas aqui o outro autor, ele corrobora a opinião desse, dizendo aqui o seguinte: foi a caça de lucros pessoais e corporativos que impulsionou a companhia inexoravelmente adiante, uma dinâmica que afetou o mundo inteiro. Por ocasião da sua extinção, a companhia mudou o curso da história econômica, invertendo o fluxo secular de riqueza entre o Ocidente e o Oriente. Desde os tempos de Roma, a Europa fora principal parceiro comercial da Ásia, fornecendo ouro e prata em troca de especiarias, produtos têxteis e bens suntuários. Os comerciantes europeus eram atraídos ao Oriente, por sua riqueza e sofisticação, em uma época em que a economia ocidental tinha uma fração do tamanho da asiática.
Nos primeiros 150 anos, a companhia foi obrigada a manter essa prática, dado que a Inglaterra não tinha para exportar quase nada para o Oriente, que o Oriente estivesse interessado em comprar. No entanto, na Índia, depois da Batalha de Plassey, que está narrada aí no texto também, e mais tarde na China, com o fornecimento de ópio, a companhia rompeu esse padrão tradicional de comércio e riqueza. Quando da sua extinção, a economia europeia era 2 vezes maior que a chinesa e a indiana, uma completa inversão da situação de 1600. A Companhia das Índias foi um dos principais fatores da grande virada de desenvolvimento global que marcou o nascimento da era moderna, né? Então, veja, não eram bárbaros, eram responsáveis por 1/4 da produção mundial, supostamente, eu estou repetindo o que está escrito aqui no texto, e essa situação, essa relação de poder econômico, ela foi invertida quando a companhia deixou de existir, né? Então, veja que há aqui todo um fenômeno claro de que não estamos diante de conquista de povos bárbaros que precisavam ser civilizados e, ao mesmo tempo, de um processo econômico que vai transferir uma riqueza colossal da Ásia para a Europa, especificamente para a Inglaterra, né? Então, essas são algumas assim, questões assim, importantes. E eu queria, na sequência, esse contexto ele é muito importante para a gente poder entender aí a relação dessa companhia com os países. Mas logo depois, e também na introdução, o próprio autor do texto ele coloca algumas perguntas que eu considero muito importantes a gente conseguir buscar resposta para isso, né? Talvez não haja apenas uma resposta, talvez a resposta seja ela muito mais... talvez leve tenha um caráter subjetivo importante e tal, mas, veja bem, o autor coloca as seguintes questões aqui, ó, no texto dele. Como poderosas empresas podem não se envolver politicamente nesses países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento? O que deseja verdadeiramente a cúpula de uma empresa, né? O que os britânicos de Londres, né, tinham interesse que acontecesse com a companhia lá na Índia? Eu acho que a resposta aí não é muito complicada, né? O próprio autor fala no texto que o objetivo era lucrar, era poder econômico e político. Como conciliar o ímpeto de conquista e ganância dos europeus ocidentais com valores culturais distintos? Há um choque de propósitos, de interesses, de valores que estão em confrontação aqui, né? Os chefes das matrizes conseguem efetivamente controlar os gestores locais? Como as empresas podem influenciar politicamente os países, ontem e hoje, sem criar ressentimentos? E aí ele faz uma pergunta aqui na sequência que é muito importante. Quem decide sobre os resultados que a empresa deve alcançar? Os acionistas, ou seja, os donos da empresa? Os ativistas ocidentais, porque ele menciona aí que os ativistas ocidentais começaram a pressionar pelos maus tratos na Índia, etc., posteriormente também na África, né? Ou o povo do país anfitrião? Quem decide efetivamente quais são os objetivos da empresa?
Eu acho que essas questões são questões super importantes e eu penso que o texto vai, a partir da leitura que ele faz, da experiência da companhia lá na Índia, nesse primeiro texto, vai tentar responder um pouco isso aí, né? Vai tentar responder um pouco isso aí, né? E aí ele vai dar sequência na experiência concreta da companhia na Índia, e ele vai mostrar que vão surgir alguns conflitos. Ele tenta transferir a responsabilidade não só dos conflitos, mas inclusive das consequências dos conflitos gerados. O autor tenta transferir um pouco para as pessoas que estão ali envolvidas, né? Nesse caso específico aqui da Índia, ele chama atenção para o líder local, né? Um tal de Sirai, e ele menciona também o líder da companhia, o Robert Clive, né? Dizendo que os dois eram pessoas muito ambiciosas, né? Muito assim, muito agressivas e não sei o que mais. Porém, no meio da história, ele explica para a gente a razão do conflito, do primeiro conflito, pelo menos, pelo que parece aqui no texto, né? Então ele explica aqui que os ingleses, dentro da Índia, começaram a construir fortificações para proteger, para se protegerem, né? Os ingleses, né? E ele menciona aqui também, o autor, que o líder político da Índia, o tal do Sirai, enxergava isso como algo ameaçador para o país, porque havia uma experiência, relatos de que no sul da Índia, processo semelhante tinha acontecido em relação aos franceses. Os franceses inicialmente construíram fortificações e depois usaram essa base como uma base, inclusive, de agressão ao país. E diz o texto aqui, esse aqui tudo é o autor que está dizendo, diz o texto que essas fortificações que os ingleses construíram foram construídas sem a permissão dos líderes políticos da Índia. E isso vai desencadear conflitos entre os ingleses e os indianos. E diz também aqui o seguinte: os britânicos aparentemente tinham dado refúgio a um funcionário corrupto do próprio regime que havia se apropriado indevidamente de 20 milhões de rúpias, né? Então, veja, a natureza do conflito é um interesse de penetração, é um interesse de poder, é um interesse de fincar bases, né, de autoridade da Inglaterra dentro da Índia, né? Isso podia ter sido resolvido de outra maneira, né? Desde que fosse negociado, etc. Não sabemos exatamente aonde ia chegar, mas o fato é que os ingleses se recusaram a submeter, né, esse propósito, esse projeto deles à avaliação dos indianos, e isso desencadeou um conflito. E esse conflito vai desembocar em guerra, né, um conflito armado, e como o autor disse anteriormente, o que vai fazer valer ali o resultado desse conflito é quem tinha maior poder armado, né? Vocês já comentaram também aí, Júlia e Rafael, comentaram também sobre os conflitos que acabaram desencadeando golpes de Estado, né? Ou seja, substituição de líderes políticos por outros líderes que eram, na verdade, o próprio texto mostra, né, que eles eram, na verdade,
ligados, vinculados aos interesses ingleses, né? Eram líderes que tinham proximidade muito forte. Os próprios ingleses, muitas vezes, vendo o conflito, porque a Índia é um país como qualquer outro, não é diferente da Inglaterra, não é diferente dos outros lugares. Em alguns aspectos, eles são parecidos, ou seja, existem conflitos sociais na Índia, existe na Inglaterra, existe nos Estados Unidos, existe em qualquer lugar do mundo, existe no Brasil. E os ingleses, observando esses conflitos locais, eles se utilizavam, né, desse conhecimento para, inclusive, se fosse necessário, apoiar um lado ou outro, financiar um lado ou outro, né? Isso é feito até os dias de hoje, né? Os Estados Unidos, por exemplo, desde o pós-guerra, vocês se recordam aqui quando nós falamos lá da construção da hegemonia norte-americana, né? Nós falávamos lá dos enormes gastos dos Estados Unidos, por exemplo, com pesquisa. As universidades americanas recebiam volumosos recursos do Pentágono, da defesa, veja, para levar adiante pesquisas para conhecer a conformação social dos diversos países do mundo, para entender exatamente quem é que estava ali em conflito, para eles poderem apoiar um lado ou outro, ou às vezes até os dois lados, para poder levar o troço para conflitos cada vez mais graves. Mas isso não começou com os Estados Unidos no pós-guerra, isso vinha de muito antes com os ingleses. O texto diz claramente aqui para nós que os ingleses apoiavam a oposição a um regime que que criava problema para eles, né? E a gente pode ver isso até os dias de hoje, né? Então, oi. Eu achei interessante também que ele aponta que havia parte dos indianos que também apoiavam a companhia, dentro ali mesmo dos parceiros do Siraj, né? Havia um que meio que traiu ele e apoiou os ingleses e a companhia e abriu caminho para que eles vencessem na batalha. Sim, isso é interessante, né? Porque, veja, os indianos lá, enfim, os hindus, eles também têm interesses normais, como todo mundo tem, né? E muitas vezes eles enxergam que uma maneira de conquistar os seus interesses, pelo menos estrategicamente, no curto prazo, é se aliando com, às vezes, um poder mais forte, mesmo que esse poder não seja um poder local, nacional. Inclusive, o texto narra, né, Júlia, que, por exemplo, muitos desses aliados hindus, que depois eram beneficiados na medida em que os ingleses derrubavam governos locais, eles eram privilegiados sendo colocados no poder, em substituição aos antigos rivais ali. Eles mesmos entravam em conflito com a companhia. Né? Sim, então, né? Justamente o caso do Jafar, que depois foi substituído, né? Que era toda essa situação, que a companhia mostrou que facilmente conseguia tirar quem era a oposição assim, deles. Exatamente. O que mostra, na verdade, que num determinado momento pode haver um interesse convergente entre determinados grupos locais e estrangeiros. Que rapidamente podem ficar divergentes. Pode ficar divergente, né? Então, é um processo complexo, não é um processo muito simples que envolve essas relações, né? Mas eu quero que a gente observe aqui, preste atenção nos golpes de Estado. Isso é muito importante para a gente ver que isso não começou agora. Isso vem lá de trás. Quem derrubava governo, financiado pelos estrangeiros, a Inglaterra está por trás disso. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, muito importante para a gente observar, diz respeito à relação entre a empresa
e os seus acionistas privados e o poder político, seja ele qual for. O texto deixa muito claro o papel da corrupção. Não deixa? Sim, acho que a todo momento ele enfatiza esse fato. Exatamente, o texto deixa muito claro isso aí, e eu considero que isso aí é um negócio assim muito, muito importante, né? Porque hoje em dia, a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente fala muito de corrupção, corrupção. Inclusive, muita gente diz que corrupção é uma coisa que está no DNA do brasileiro, né? Eu acho que a partir de agora, pelo menos aqui, vocês não vão mais repetir essa coisa. Porque o texto, dito por ingleses, sobre os ingleses, mostra onde é que está o fenômeno da corrupção, de onde vem. Porque, veja só uma coisa, a gente precisa pensar nas coisas e parar para refletir sobre elas quando a gente fala. Porque, veja, o que é corrupção, na verdade, né, gente? O que é corrupção? Corrupção é uma forma de você conquistar, né, obter algo de maneira que você não consegue obter por meios legais, se obtém através de meios ilegais. Em grosso modo, a corrupção é um meio de você obter de modo ilegal aquilo que você não consegue por meios legais. Então, veja, se é uma forma de obtenção de algo, você precisa ter meios para comprar. A corrupção, ela não pode ter como ponto de partida quem quer vender. Ela tem que ter como ponto de partida quem quer comprar. Então, existe o ator corruptor e existe o corrompido. Mas a existência do corrompido não dá origem ao corruptor. Por exemplo, eu posso sair na rua hoje, colocar uma placa no meu peito aqui, dizendo o seguinte: sou corrupto, corrompam-me. E por aí vai aparecer alguém para me corromper? Agora, se aparecer o corruptor com um pacote de dinheiro na mão, disposto a conseguir alguma coisa que ele não consegue por meios legais, vão se enfileirar atrás dele. Um monte de gente disposta a conseguir aquilo para ele. O elemento corrupto, ele é um fruto da ação do corruptor. O oposto não é verdade. Então, todo o problema de corrupção está relacionado com o corruptor. E o texto vai ilustrar isso aqui para nós. O texto vai escrever aqui para nós que essas companhias aí, que nós estamos estudando agora, das Índias, um dos elementos chave do negócio econômico dessa companhia, ou dessas, porque vale para as outras, era a chamada carta real, né? Ou carta patente também. Essa carta concedia o monopólio do comércio com a região, com aquela região, para aquela companhia. E aí, no texto que vocês têm,
O autor diz, né, a companhia dedicou muito esforço e dinheiro para deter tais privilégios. Esforço e dinheiro. E não apenas em termos dos seus pagamentos oficiais de tributos à coroa. Não era só tributo aqui. Por exemplo, deu 20 mil libras ao rei James I para dissuadi-lo a conceder uma carta patente a um grupo rival de negociantes escoceses. É um ato claro de corrupção que a companhia fez, e o agente corrompido foi o rei britânico. E durante o reinado de Charles II, isso aí está na página 40, tá? Os navios da companhia voltaram para Londres com amostras de pássaros e animais exóticos para a coleção do rei, no Parque de St. James. Mas manter os termos da carta patente nem sempre era fácil. Né? Deixa eu ver aqui se eu leio mais um trechinho aqui do outro autor aqui, que também fala a respeito desse assunto. Ele escreve o seguinte, o outro autor aqui da Companhia das Índias. Ele escreve o seguinte, ó. Um dos principais privilégios que a companhia demandava do Estado britânico era o monopólio do comércio com o Oriente. Tal como muitas multinacionais modernas, a companhia queria escapar do jogo da oferta e da demanda, razão pela qual protegia zelosamente os seus direitos exclusivos sobre as importações da Ásia, assediando e subornando, a expressão aqui é do autor, as autoridades para que mantivessem as barreiras estabelecidas em sua carta. Aqui, no caso, é o suborno aos ingleses, ao governo inglês. Queria também eliminar a concorrência da Ásia para forçar a baixa dos custos de fornecimento, controlando as duas pontas da cadeia, ou seja, o único que compra dos indianos e os únicos que vendem para a Europa, a companhia conseguia assegurar elevados lucros para seus acionistas. A negociação era o método preferido. A negociação era o método preferido para conquistar o domínio do mercado, mas, se necessário, a força e a fraude seriam usadas. Né? Então, eu acho que é super importante a gente deixar muito claro aí, porque o outro autor também vai explicar, né, no texto dele, exatamente sobre a ação de corrupção. Aqui na página 43, agora do texto que vocês têm, o autor escreve aqui, ó, à medida que a empresa começou a criar os seus postos de comércio, surgiu uma forma de interação com os governadores moguls locais, que envolvia uma combinação de diplomacia, negociação, suborno e ameaça, ou seja, guerra. Veja só, então, continuando aqui no texto dele aqui ainda, ó, se não se pudesse resolver uma disputa que ameaçasse o comércio da companhia com um acerto ou suborno do Nawab, os navios ingleses, em geral, ameaçavam bloquear o porto. O risco, então, era que as forças terrestres do Nawab atacassem o pessoal e os armazéns da companhia. Na prática, essas disputas eram frequentemente resolvidas sem guerra aberta, pois os mercadores indianos que tinham interesses financeiros na continuidade de um comércio pacífico ficavam, em geral, ansiosos por agir como mediadores. Né? Então, é o autor do texto que diz para a gente aqui que essas empresas, os dois textos, né, diz para a gente que essas empresas geralmente têm 3 meios de agir. Primeiro, é através do diálogo. Né? Segundo, é através da corrupção. E terceiro, é através da força. Veja que isso muitas vezes está relacionado, desculpa aqui a metáfora que eu vou fazer, mas às vezes está relacionado também no relacionamento de pessoas. Né? Já viu isso? Funciona meio assim às vezes.
né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tenta, né, convencer a outra com palavras, com aquele blá blá blá, tarará, não sei o que mais, né? E para obter as finalidades dela. Às vezes ele tenta seduzir a outra por dinheiro, oferecendo presente, não sei o quê, né? E no caso pessoal, quando não dá muito certo, isso não vai para a violência. Né? Vai para a violência. Portanto, nós estamos diante aqui de uma relação que é bastante comum entre a empresa transnacional e os países que hospedam os investimentos dessas empresas. Se bem que isso está na própria natureza humana, né? Eu estou simplesmente mencionando aqui que a empresa transnacional, ela também reproduz esse padrão de comportamento, né? Oi, João, diga. Eu estava lendo um livro de uma autora chinesa, que daí ela basicamente tenta explicar por que a China conseguiu ter esse boom econômico, mesmo tendo um problema muito sério de corrupção dentro da sua economia e no Partido Comunista também. E daí ela chega à conclusão de que a corrupção, na verdade, ela usa a expressão que é um anabolizante do capitalismo, porque existem várias formas de corrupção e nem todas é ruim para o desenvolvimento econômico de um país, porque às vezes existe corrupção de influência ou suborno, que poderiam até mesmo ser feitas através de meios legais. Então, corrupção não é um termo muito bom para se analisar, às vezes, a eficiência de uma economia, porque pode ter uma economia que é muito eficiente, usando alguns índices econômicos, porque ela fala também que para analisar, por exemplo, o PIB, a corrupção pode não ser um empecilho, mas para o IDH pode ser, por exemplo. E que ele usa esses exemplos históricos também de grandes potências econômicas, como a Inglaterra, os Estados Unidos, foi construída através da corrupção, por exemplo, como você estava comentando agora há pouco. Hein? E é bom fazer esses paralelos com o que acontece hoje em dia também. Sim, é verdade. E a gente recorda aí que lá naquele texto que a gente viu aqui inicialmente, naqueles textos iniciais aí de semana passada, a gente comentava lá, né, João, que um dos meios utilizados pelas empresas para defender os seus interesses, ou até mesmo para entrar num país, muitas vezes são ações criminosas. E a corrupção é apenas uma dessas ações, né? Porque a corrupção, ela, como a gente comentou aqui, a princípio ela é um instrumento ilegal, né? Esse legal não significa, como você está falando, que necessariamente é ruim, porque podia inclusive ser legalizado, né? Podia ser legalizado, dependendo se efetivamente não... Sim. Se efetivamente não trouxesse problema para a sociedade, né? Sim. Deixa eu só ver aqui. Rafael e Júlia, vocês gostariam de fazer mais algum comentário a respeito do texto? Eu acho que não. A gente conseguiu conversar bastante sobre os pontos principais dos textos. Eu só queria falar sobre um ponto rapidinho. Tá. Eu achei interessante que o autor meio que traçou uma consequência, né, nos dias de hoje, sobre como a atuação da companhia na Índia teria influenciado os indianos a serem desconfiados de todas as multinacionais que tentam entrar no país. Justamente o que o Rafa tinha falado sobre o McDonald's antes, o autor fala sobre a situação de os indianos terem a suspeita de que no McDonald's se usava gordura de vaca, que obviamente para eles é uma ofensa gigantesca, né? E ele traça um paralelo com isso em relação à gordura de vaca sendo usada nas armas também dos soldados. Eu achei bem interessante esse ponto. Sobre como a atuação da companhia teria criado esse desgosto. Teria criado, não necessariamente, né, mas influenciado esse desgosto que os indianos teriam pelas multinacionais. Certo. Assim, deixa eu só aqui ainda no fechamento nosso aqui, ressaltar ainda o seguinte, que
o autor escreve na página 52 do texto que a companhia, uma grande pagadora de impostos na Inglaterra, era muito importante para os interesses estratégicos da Grã-Bretanha, para que o governo permitisse a sua falência. Aqui ele está falando, né, que o aumento, que a expansão da empresa dentro do território indiano acabou também produzindo aumento de custos para a sustentação de toda a administração, de proteção, etc., né? E que está dizendo aqui que esses custos acabaram prejudicando a rentabilidade das empresas e a empresa foi ameaçada de falência. E, nesse momento, o governo ajudou a impulsionar a companhia, ao mesmo tempo em que interferia cada vez mais em sua atuação. Enfim, pouco a pouco, ele diz aqui, os privilégios de monopólio da companhia foram retirados e suas atividades restringidas pela burocracia de Estado, né? Mas chamar a atenção aqui porque é muito importante, o que a gente já comentou, repetir, que havia também uma convergência de interesses entre a empresa e o Estado Nacional, né? São elementos que eu considero importante a gente sublinhar, porque nós vamos falar de outras experiências e nós vamos ver se isso aí são características, digamos assim, regulares dentro do processo de relacionamento das transnacionais ou não, né? Alguém gostaria de fazer alguma consideração a mais daqueles que fizeram parte da apresentação do grupo ou daqueles que não fizeram? Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração a respeito desse caso específico? Não? Acho que está tranquilo, professor. Ok. Então, a gente pode talvez encerrar aqui hoje o nosso encontro e na quarta-feira a gente dá continuidade então com um outro estudo aí de uma outra experiência já no final do século XIX, né? Na África do Sul, e acho que vai ser interessante a gente conhecer essa experiência aí também. Então, gente, um abraço para vocês, obrigado aí mais uma vez pela atenção, e a gente retoma, então, a nossa conversa aqui, nossos estudos aqui na quarta-feira. Ok? Obrigado, prof. Tchau, professor. Muito obrigado. Obrigado, prof. Obrigado, gente. Obrigado a vocês, um abraço. Um abraço.